Boa noite, companheiras e companheiras. Nós vamos tentar fazer um vídeo no YouTube. Porque eu tô com um problema no YouTube, não sabe? Nós vamos fazer. é, Olha, eu disse para vocês o seguinte: jamais as minhas análises políticas elas são com julgamento de valor, né? Elas são análises políticas a partir de um estudo que eu faço, né? Eita, aqui agora tá caindo mesmo, viu, gente? A partir de um estudo que eu faço, peraí. Agora, a partir de um estudo que eu faço, aí eu vou, por exemplo, para filosofia, né? E a partir do que eu leio alguma coisa, eu faço as minhas análises. Eu jamais, eu aprendi isso, fazer análise de julgamento de valor, né? Eu não faço julgamento de valor aqui, se o PSB é ruim, se não sei quem é ruim, se não quem é bom. Até o Bolsonaro, o bolsonarismo, que eu acho péssimo, que eu acho ruim, eu vou na filosofia e encontro resposta para o que representa o bolsonarismo. Pernambuco está vivendo um processo muito interessante que eu descobri um pouco na filosofia e que é muito bom. Primeiro porque, veja mesmo, está havendo uma mudança de paradigma no mundo da política de Pernambuco e no mundo como um todo também. A gente passou daquela fase Arena, PDS, o antigo PMDB contra a antiga Arena. A gente passou da fase do PT versus PSDB, tá entendendo? E a gente agora está numa fase muito interessante e que o bolsonarismo ele trouxe esse ciclo. Então partidos como o Solidariedade, o Avante, o PT, o PSOL são atores novos numa conjuntura política. E a gente tem que admitir isso. Tá entendendo? E são justamente esses atores, os atores principais de hoje. Né? Um dos grandes apoiadores hoje da campanha de Lula foi o SD, né? Que é o partido, não, o Solidariedade, que fez um ato muito bonito para Lula, né? Com aquele chapéu e tudo em São Paulo. É uma mudança de paradigma? É o que eu chamo de ciclo. Aí eu vou para Platão. Veja que coisa interessante. Platão e o mundo das ideias é um clássico na filosofia, da mesma forma que Platão, o mundo dos sentidos, em essência, os dois temas andam juntos, pois essa dicotomia marcou o pensamento ocidental. A influência vem desde 2.500 mil anos e segue nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Platão e o mundo das ideias viajou para outra cidade, retornou no ano de 387 e fundou sua escola filosófica, a academia. Ali ele construiu as bases que resultam no clássico de Platão e o mundo das ideias e dos sentidos. Entenda como Platão foi um revolucionário na filosofia com o mito da caverna. Ele mostrou que os seres humanos se tornam reativos às novas ideias, quando se tornam prisioneiros de seus próprios limites dos sentidos. Né? Vamos ver aqui, né? Tá seguindo aqui o vídeo, graças a Deus. Platão e o mundo dos sentidos versus o mundo das ideias. Além de sua própria linha de pensamento, como a demarcação entre o mundo das ideias, onde a perfeição seria possível, e o mundo dos sentidos, onde impera a percepção da realidade, a obra de Platão resgata o pensamento de Sócrates. Platão e a realidade abstrata. Você conhece a teoria do mundo das ideias? Platão acreditava que por trás de nossa realidade material existe uma realidade abstrata. Vamos exemplificar para entender melhor. Quando você vai para a padaria e encontra um monte de pães parecidos, porque esses pães ficam quase do mesmo tamanho e do mesmo formato, se estiveres pensando que é por causa da forma, acertou.
Mas a forma com o nome já diz o do tamanho parecido de todos os pães. Então, para Platão, como se por detrás de tudo que existe houvesse uma forma. Podemos apenas se informar como é estruturado cada espécie. Não é parecido? Então existe uma forma que cria tudo que existe neste mundo e também muda tudo. O mundo das ideias existe todas as ideias primordiais, sendo que essas ideias são perfeitas e eternas. Uma cadeira, por exemplo, pode mudar o formato, redonda, quadrada, 3 ou 4 pés. Mas a ideia da cadeira sempre está a mesma. Um objeto para sentar, se pudermos alcançar essa realidade por meio da nossa razão. Platão e o mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos é o mundo que habitamos, o mundo imaterial. Esse mundo é uma cópia do mundo das ideias. No entanto, por ser uma cópia, ele está sujeito ao erro e não é eterno. Tem um tempo de duração, que é o tempo da política. Na verdade, com a criação destes dois mundos, Platão resolveu um problema criado pelos pré-socráticos, Parmênides e Heráclito. O problema era a respeito do movimento. Se para Heráclito tudo está em constante movimento, nada dura para sempre. Já para Parmênides, este movimento é uma ilusão, pois se as coisas mudassem e deixariam de serem elas mesmas. Um dia, essas coisas que a gente chama de ciclo mudam. Para Platão, no mundo das ideias, não existe mudança, pois tudo é eterno. Assim como para Parmênides, e no mundo do sentido, tudo está mudando, e o sujeito ao réu, assim como para Heráclito. Platão e o mundo da justiça. Né? Platão e o mundo da justiça. Vamos lá, o cara que Platão entendia. Sócrates, imaginamos que existem pessoas que moram numa caverna. Pela entrada dessa caverna entra a luz, vinda de uma fogueira situada sobre uma pequena elevação que existe na frente dela. Os habitantes estão lá dentro desde a infância, algemados por corrente nas pernas e no pescoço, de modo que não conseguem mover-se e nem olhar para trás, e só podem ver o que ocorre à sua frente. Naquela situação, você acha que os habitantes da caverna, a respeito de si mesmo e dos outros, consigam ver outra coisa, além da sombra que o fogo projeta na parede do fundo da caverna? 7 segundos e 58 segundos. Eu acho que está caminhando o vídeo, viu? Platão e a República. Vamos lá. O mito da caverna faz referência ao contraste ser e parecer. Isto é realidade e aparência que marca o pensamento filosófico desde a sua origem, que é assumido por Platão em sua famosa teoria das ideias. O mito da caverna simboliza o processo de emancipação espiritual que o exercício da filosofia é capaz de promover, libertando o indivíduo das sombras e dos preconceitos. O mito da caverna, o prisioneiro que se liberta e contempla a realidade fora da caverna, ele descobre um novo ciclo, mas devendo voltar à caverna para libertar seus companheiros, representa o filósofo que na compreensão desse novo ciclo e na concepção platônica vencedor do bem e da verdade é o mais apto a governar a cidade. Veja que coisa linda. No mito da caverna, Platão pretende descrever os primórdios da existência humana, relatando como era a vida, a organização social dos homens, no princípio do seu processo evolutivo quando habitavam em caverna. É uma característica essencial da filosofia de Platão, a distinção entre um mundo inteligível e um mundo sensível. O primeiro ocupado pelas ideias perfeitas, segundo pelos objetos físicos que participam daquelas ideias, ou são suas cópias imperfeitas, sujeitas a mudanças do ciclo no processo histórico evolutivo da humanidade. Ou seja,
Nós sempre, na luta, ou na luta de classe, ou na luta dos seres humanos, nós vamos ter uma mudança de ciclos. Bom, eu vou parar aqui um pouco de Platão e vou trazer isso para a nossa realidade. E o que significa isso para a nossa realidade política hoje? Tudo. Tudo. Quero deixar bem claro que eu não estou fazendo um julgamento de valor. Mas vamos para esse exemplo prático. Nós temos aqui em Pernambuco, o que eu vou colocar é polêmico, viu? Eu não chamo uma dinastia, né? Mais uma estrutura de poder que já vai durando mais de 20 anos. Essa estrutura, ela poderá estar chegando ao fim de um ciclo? Pode sim. Nós estamos vivendo, nós saímos do ciclo dos governos do PT para um ciclo de terror dos governos de Bolsonaro, que não respeita a democracia, né, que não respeita o respeito do outro. Eu estava vendo agora a tortura que aquela jornalista Mira Leitão sofreu. Ela na época estava grávida e nova, muito novinha. Colocaram ela numa sala escura com o coronel Ustra e começaram a tortura nela. Imagine uma menina grávida sendo torturada por um cara como Ustra. Esse foi um ciclo de terror que viveu no Brasil, na ditadura e militar. E que esse ciclo depois ele foi mudando. Aonde eu quero chegar? É que essas mudanças de ciclos, elas são irreversíveis. Né? Então, por exemplo, Pernambuco pode ter hoje uma mudança de ciclo? Pode ter. É natural, não será surpresa. Até porque o jogo do xadrez político começou agora. E aí eu vou entrar agora numa questão concreta. Saiu uma pesquisa, eu vi essa pesquisa, né, que dá 53 em Pernambuco, ou 54 para Lula, e Bolsonaro entre 21% e 22%. Aí alguém estava comemorando esse 53%, eu não. Para mim é pouco. 22 Bolsonaro tendo em Pernambuco é muita coisa. Significa 22%, um prefeito com uma boa votação no segundo turno, com chance de ganhar a eleição de prefeito de Recife. Aí vejam que coincidência, que eu considero uma coincidência da praça histórica e filosófica. Vem uma candidatura que a pesquisa ainda não está incluso nela para presidente, que ela chegou a 31%, na margem de erro de 2 para menos ou 2 para mais, ela pode ter 34. 34 com 53 que Lula tem, dá quanto? Dá 80%. É o que a gente precisa para eleger Lula, né, no primeiro turno. Né? Porque no somado geral, quando você vai somar o geral nessa pesquisa, no Nordeste como um todo, a gente ainda não chega a 80%. Mas se a gente tiver 80% aqui em Pernambuco, a gente pode chegar no geral, e a gente tiver, por exemplo, 70% na Bahia, a gente pode chegar no geral a 80% e ganhar essa eleição no primeiro turno e acabar esse ciclo de terror que vive o país. E aí, em Platão, foi que eu fui descobrir esse mundo das ideias. Na filosofia, né, a Marília está cumprindo esse papel. Uma jovem mulher, né, que já sendo mulher é complicado, né, por causa do preconceito, ela está à beira de romper um ciclo. Claro, eu faço aqui uma observação. Eu não me baseio muito em pesquisa não, viu? Pesquisa que é uma coisa que não leva às minhas análises. Eu não faço análise baseado em pesquisa. Por quê? Porque Bolsonaro, em 2018, a esquerda e Lula achava impossível ele se eleger, porque ele era o mais rejeitado. Ele chegava a mais de 60% de rejeição. Quem sempre na política, quem começou uma eleição com 60%, nunca ganhou uma eleição. E Bolsonaro, ele rompeu isso. Ele ganhou. Então, a pesquisa, ela é boa? Mas ela não é seu parâmetro. Uma outra observação. Eu também discordo daquela tese que as pessoas dizem assim, mas vê quem fez a pesquisa? Sim, mas
Se essa pessoa que fez essa pesquisa ela é bom para a gente, a pesquisa é boa. Se ela é ruim, ela também não é boa. Entendendo? Então perceberam aonde é que eu quero chegar. E aí eu não quero fazer um julgamento de valor. E aí é muito bom também, do ponto de vista da pesquisa, o percentual que tem a candidata Marília Reis aqui. Que vem com novos atores. Aí você vê, não, Fernandinho, mas esses atores, eles flertam com parte da direita. Mas o lado de cá também flerta. Aliás, o lado de cá até votou com a direita. Eu não estou aqui questionando nenhum palanque de centro-esquerda e esquerda em Pernambuco, não. Mas todos têm telhados de vidro. Agora, todos são fundamentais para eleger o Lula no primeiro turno aqui. Eu vou repetir uma coisa, o Lula não é prioridade e nem patrimônio de ninguém. Ele é patrimônio da democracia. E aí vem o quê? Me lembra mais uma vez o mito da caverna, né? Que pode estar acontecendo esse fenômeno aqui. Olha, eu quero deixar bem claro que eu faço as minhas análises a partir desse conceito do mundo das ideias. É a partir deles que eu faço as minhas análises políticas. Eu queria ver se esse vídeo foi para o YouTube, porque senão eu vou ter que fazer outro. Porque me pediram para fazer ele um pouco baseado na filosofia, tentando explicar um pouco esse cenário novo que está acontecendo em Pernambuco. Mandar um abraço para muita gente, um abraço para a deputada federal candidata Liana, que vai viver um novo ciclo dela também. Olha, eu gosto muito dessa palavra ciclo, viu? Mandar um abraço para minha amiga Suzy, mandar um abraço também para Danilo Cabral, que ele tenha sucesso na Frente Popular. Um abraço para Tereza Leitão, que ela tenha sucesso para senadora. Um abraço para essa juventude, uma nova renovação da centro-esquerda em Pernambuco, que é a deputada Marília Reis, que realmente é um processo interessante de mudança que pode acontecer em Pernambuco. Então, as minhas análises, elas jamais serão pessoais, né? E nem com julgamento de valor, mas a partir de um estudo que eu faço. Quem quiser questionar, a questão está aberta aí. Uma boa noite para todo mundo.